Santo nos conduza neste momento de meditação na Palavra de Deus. Amém. Nós estamos nos aproximando do fim do período da Quaresma. Nesse período nós acompanhamos Jesus, seus ensinamentos, enquanto ele caminhava em direção a Jerusalém, em direção à cruz. Vimos, por exemplo, a tentação de Jesus, quando o diabo quis o afastar do sofrimento da cruz do Calvário. Vimos Jesus lamentando por Jerusalém, seus governadores, por terem o rejeitado. Vimos a importância do arrependimento na nossa vida enquanto há tempo, porque logo acontecerá o juízo de Deus. E também vimos a importância de ouvirmos Jesus com fé, para sermos acolhidos por Deus, assim como o filho perdido foi acolhido pelo pai pródigo. Agora vemos Jesus mais uma vez diante do povo, diante das autoridades religiosas de Jerusalém. E embora só na semana que vem nós falaremos a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, o texto de hoje já nos coloca lá dentro de Jerusalém, na última semana de Jesus, antes de ser morto. Nas ruas, o texto de Lucas nos diz que o povo aclamava Jesus todos os dias. Ele ensinava no templo de Jerusalém. O povo, ouvindo, era cativado por ele. Porém, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus em geral, os maiorais do povo, procuravam uma forma de matá-lo. Queriam achar uma brecha no ensino de Jesus para acusá-lo para as autoridades romanas e terem motivos para o entregarem para ser morto. Jesus sabia disso. Ele foi para Jerusalém por causa disso. Para isso. Ele veio ao mundo sabendo do seu propósito e da cruz que o esperava. Mas ainda não havia chegado o momento, não havia chegado a hora de ser levantado por ela. A parábola que nós ouvimos hoje é um resumo do que aconteceria com Jesus. Na verdade, ela pode ser considerada um resumo de toda a história do povo de Deus. Assim como nós estamos acostumados a usar a imagem de um rebanho de ovelhas para falar dos crentes, nós cristãos, povo de Deus, assim também a vinha do Senhor é uma forma costumeira de falar do povo de Israel. É um povo que foi criado por Deus para produzir frutos para Ele. E para que a vinha produzisse frutos, o dono da vinha colocou homens para serem lavradores, gente para liderar o povo de Deus em seu culto, no seu louvor, com o objetivo de os líderes cuidarem do povo que pertence a Deus, proclamarem a mensagem de Deus. E Deus, querendo ver os frutos do seu povo, enviou seus servos, enviou profetas. Mas os trabalhadores da vinha não quiseram entregar os frutos, não quiseram receber os profetas. Afinal, pela falta de cuidado ao longo dos anos, a vinha tinha ficado abandonada. Eram raros e muito poucos os frutos. Por isso, um a um, os profetas iam sendo expulsos da vinha, do meio do povo
E a cada vez que Deus enviava um servo, um profeta, os líderes religiosos agiam com mais violência. O primeiro, despacharam. O segundo, desonraram e despacharam. O terceiro, traumatizaram, bateram nele, deixaram-o ferido e despacharam. E assim, com violência, eram tratados os servos do Senhor, pelos trabalhadores da vinha. Até que o próprio filho amado do dono da vinha foi enviado para lá. O Filho de Deus foi enviado para o meio do povo. E o final já era conhecido. Os trabalhadores o expulsaram da vinha e fora dela, fora de Jerusalém, o mataram. O que essa parábola nos mostra? Mostra que Jesus já sabia como, quando e onde ele seria morto, antes mesmo de entrar em Jerusalém. Ele morreria numa cruz, na semana da Páscoa judaica e fora de Jerusalém. Mas Jesus foi enviado com esse propósito, e nada poderia tirá-lo do caminho da cruz, para a salvação da humanidade, para que a redenção da vinha do Senhor fosse uma realidade. E o que Jesus disse que o dono da vinha iria fazer para o povo? O dono da vinha iria exterminar os lavradores por não cumprirem a tarefa dada por Deus. Deus não permitiria que o seu povo tivesse líderes maus, que desprezam e matam o seu amado filho. Para isso, Deus coloca uma pedra no meio da vinha. Mas não é qualquer pedra, é a pedra angular, como nós cantamos, aquela que dá sustentação para uma nova construção. E é a partir dessa pedra que hoje a vinha do Senhor está firmada e é chamada de igreja. A pedra que os construtores do passado rejeitaram por não saberem o que fazer com ela, foi exaltada por Deus sobremaneira e lhe foi dada o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. O filho amado, que havia sido rejeitado e morto pelos líderes religiosos, foi ressuscitado. E a pedra que está no meio da vinha do Senhor, a sua igreja, é uma pedra viva. Jesus, ressurreto dentre os mortos, é o Senhor da igreja, o Senhor da minha e da sua vida. Meus queridos, já naquela época, antes da morte de Jesus, a pedra que estava no meio da vinha trazia problemas. Não servia na construção que os líderes religiosos fizeram, assim como as outras pedras enviadas por Deus, os profetas, pedras vivas, também não serviram e foram despachados. E como aconteceu naquela época, Cristo continua desfigurando todas as construções humanas. Da mesma forma como não o suportaram e o mataram, assim também muitos hoje
tem dificuldade com o ensino de Jesus e o matam, porque ele não se encaixa nas suas construções, por mais lindas e belas que elas sejam por fora. Por não saberem o que fazer com o Evangelho, o rejeitam. Essa rejeição continua acontecendo quando líderes religiosos e o próprio povo ignoram Jesus, o seu eterno ensino, a sua obra vicária, expiatória pela humanidade. Em outras palavras, pessoas seguem rejeitando o pecado e as suas consequências, já nesta vida e na eternidade. Pessoas seguem rejeitando a salvação eterna que há em Cristo Jesus, o crucificado e o ressurreto, somente pela graça de Deus, por meio e somente por meio da fé, sem as nossas obras, sem a nossa participação na salvação. Efésios 2 é um exemplo disso, muito claro. Paulo ensinando a salvação pela graça de Deus, somente, então somente pela fé. Pessoas continuam rejeitando a presença de Cristo nos sacramentos, no santo batismo, na santa ceia, expulsando-o e ensinando que são meros símbolos. Com isso, todos os dias, pessoas e mais pessoas seguem matando o Filho amado, seguem rejeitando a pedra do lar, não ouvindo o eterno ensino de Jesus e não deixando Jesus agir como Ele quer agir em nossas vidas. Se colocam como barreira. Nós não queremos isso. Nós não queremos rejeitá-lo. Não mesmo. Olhando para a nossa vida, sabendo que somos igreja de Jesus, membros do corpo de Cristo aqui na terra, queremos construir um futuro melhor para a nossa vida, para a nossa igreja? Claro que queremos. Mas por onde nós começamos? Por coisas passageiras? Por coisas que nós devemos fazer, obrigações a fazeres? Por não dar ouvidos aos servos do Senhor, os profetas, os apóstolos, pregadores do arrependimento? Por rejeitar o Senhor da vida e matá-lo? De modo nenhum. Para construirmos uma igreja melhor, precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, porque sem Ele, sem a sua presença no meio da minha, sua igreja, todo o nosso futuro irá desmoronar. E o que quer dizer fixar os nossos olhos em Jesus? Quer dizer o seguinte: abandonar tudo que não se pode ser edificado a partir da pedra fundamental. É o que Paulo diz, por exemplo, aos Filipenses, da parte da carta que nós temos. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que procede de Deus, baseada na fé. Trazendo para o nosso contexto, nascer em berço luterano, de linhagem luterana,
ser confirmado, participar assiduamente dos cultos e de todas as atividades da igreja como meras obrigações, tudo isso é lixo se a fé, o conhecimento e a justiça de Cristo não forem a base das nossas vidas. Se não vivermos a nova vida que temos em união com Cristo Jesus. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E Paulo continua: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Povo de Deus, ter uma pedra no meio da vinha, no meio da nossa vida como membros da igreja de Cristo, é o que nós necessitamos. Ter Cristo como centro da nossa vida de fé, esperança e amor é o que nos faz ganhar o prêmio, alcançar o alvo, a vida eterna ao lado de Deus. E a mensagem de Jesus é exatamente essa: ou a pedra serve de base para a nossa vida, ou nós seremos destruídos por ela. Ou nós construímos o nosso futuro como membros da igreja de Cristo, tendo como base as coisas santas deixadas por Ele para sermos abençoados, a sua palavra, confissão e absolução, batismo, santa ceia, consolação mútua entre os crentes. Ou tropeçaremos no escândalo da cruz, na loucura e pedra de tropeço que é o Evangelho, que despedaça os que nela caem. E caso não tropecemos, mas nos descuidemos e percamos o nosso foco em Jesus, a pedra virá sobre a nossa cabeça e seremos reduzidos a pó. Em outras palavras, ninguém consegue escapar do encontro com a pedra, que é Jesus. E sempre no nosso caminho haverá uma pedra. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos encontraremos com ela. E só há duas alternativas: crer em Jesus e ser salvo, ou rejeitá-lo e ser condenado. Amados, Quaresma também é tempo de repensarmos a nossa vida como membros do corpo de Cristo e analisarmos se a nossa prioridade é a mesma prioridade que Cristo tem para a nossa vida. É tempo de analisarmos se nós, igreja, e aqui me refiro à igreja como um todo, no mundo inteiro, se nós temos os mesmos propósitos de Cristo, ou se estamos sendo lavradores maus, construindo edifícios humanos, rejeitando a Cristo e a sua salvação, nos reunindo para fazer coisas que não são o real motivo e objetivo de ser igreja. Nós que não queremos rejeitar a Cristo, não queremos ser os donos da vinha, mas queremos fundamentar a nossa vida sobre a pedra fundamental, sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos, sobre a salvação eterna pela graça de Deus mediante a fé. E queremos trabalhar na vinha do Senhor, para que pessoas sejam alcançadas por essa mensagem e deem frutos eternos a Deus. Nós temos promessa certa de vida em abundância, já que neste mundo
e no porvir. Porque assim escreve o profeta Isaías, Deus faz uma coisa nova no seu povo. Ele faz surgir vida de onde não há, dando de comer e beber aos que pertencem a Ele. Isso Ele o faz por meio da água, do pão e do vinho, nos dando a vida e o alimento que tanto necessitamos neste mundo, até que venha um novo mundo. E Deus continuará fazendo isso por meio de coisas simples, até o dia em que tudo será plenamente novo e as coisas velhas já terão passado. Ou seja, quando nos encontrarmos pessoalmente com o dono da vinha, o nosso Senhor, aquele que é e deve continuar sendo a pedra angular da nossa vida, da vida da igreja, hoje e por todo sempre.